Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. É mais um momento, que o Papai do Céu ele nos dá para nós estarmos aqui nesta manhã falando do seu grande amor, do seu grande poder, do seu sobrenatural. É mais uma manhã que Papai do Céu nos dá a oportunidade de nós estarmos louvando, engrandecendo, magnificando o seu nome. É mais uma oportunidade de nós estarmos fazendo aquilo que nós deixamos para trás ontem. É mais uma oportunidade que Deus tem aí nos dado de nós sobressairmos aquilo que tanto queremos, conforme sonhos, projetos, e que Deus esteja te abençoando nessa manhã aí, te fortalecendo, te enchendo da sua graça, do seu poder, do seu sobrenatural. Mais uma vez, Pastor Carlos Salles com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? Muito bom nós estarmos aqui, muito bom nós estarmos falando mais um pouco, do nosso Deus, desse Deus que vive, que esse Deus que reina para todo sempre, amém e amém. Glórias a Deus, que Deus esteja aí abençoando a nossa amada irmã Patrícia Silene, que Deus esteja aí te abençoando na data desse dia, operando maravilhosamente na sua vida e na vida de todos os seus nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Seja bem-vinda. Bom sábado aí, que Deus esteja fazendo com que o nosso dia seja uma bênção na sua presença, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, seja bem-vindo também nessa manhã, que Deus esteja te abençoando, operando, maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, que a família esteja aí assistida pelo nosso Deus, pelo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, amém? É muito bom nós estarmos novamente nessa manhã, é muito bom nós estarmos aqui louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus, amém? Glórias a Deus. Quero trazer uma passagem, meu amado irmão, minha amada irmã, a respeito do juízo iníquo, e daquela senhora que todos os dias o importunava, para que atendesse a sua causa, amém? Está em Lucas capítulo 18, os irmãos puderem aí estar abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 18, amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus também, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, glória ao nome santo do Senhor Jesus, aleluia, que Deus esteja aí operando, nessa manhã, fazendo resplandecer da sua glória em nome de Jesus, amém? Deus esteja aí falando conosco, que Deus esteja operando, de uma forma sobrenatural, que possamos aí ser uma bênção, nas mãos desse Deus que tudo pode, na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Então é muito bom nós estarmos aí nessa manhã, muito bom nós estarmos louvando, engrandecendo e magnificando o seu nome, amém? É muito bom nós estarmos aí, aleluia, fazendo a obra do Senhor, levando o seu ID, e que nós possamos ser uma bênção, na data desse dia, nesse sábado, que nós possamos viver uma vida, gloriosa na presença desse Deus que tudo pode, amém? Lucas capítulo 18, do seu versículo 1 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Versículo 3. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva, ela me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz iníquo. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que chama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça,
Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que maravilha de texto, né? Nós precisamos entender o que o nosso Cristo, o Criador de todas as coisas, estava tentando nos falar nessa parábola, estava tentando nos dizer nessa parábola. Aqui, quando nós abrimos a respeito da nota que diz a respeito desse texto que lemos, né? No versículo 1:18, quando diz a respeito do dever de orar sempre, ele diz assim: o empenho constante de Jesus era levar seus seguidores a reconhecerem a necessidade de estarem continuamente em oração, para cumprirem a vontade de Deus, aleluia, em suas vidas. Dessa parábola da viúva que persevera em oração, apresentamos que os crentes devem perseverar em oração em todo o tempo até a volta de Jesus. Nessa vida temos adversários e o nosso maior adversário é Satanás. A oração para nos proteger do maligno. Através da oração, os filhos de Deus devem clamar-lhe contra o pecado, por justiça. A oração, aleluia, perseverante é considerada como fé. Nos últimos dias, antes da volta de Cristo, haverá um aumento da apostasia, da oposição diabólica. A oração dos fiéis, por causa, aleluia, de Satanás e dos prazeres do mundo, muitos deixarão de ter uma vida perseverante com Deus. Então, Jesus, quando ele traz essa parábola, amados irmãos, e a gente olha o centro de tudo, o que ele quis dizer, está no último versículo a respeito da parábola do juiz iníquo. Ele diz assim: digo-vos, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Cristo, porventura achará fé na terra? Então, ele traz nesse último versículo, na parte B, ele traz uma pergunta para a minha vida, uma pergunta para a tua vida. Porque hoje, amados irmãos, tudo é conquistado na base do dinheiro, tudo é conquistado na base de falcatruas, tudo é por subornos. Em muitas situações tem acontecido dessa maneira. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Cristo de Deus, ele não se deixa vender. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que por mais que tenhamos dinheiro, riqueza, prata e ouro, nós não conseguimos conquistar, aleluia, nem um chinelo na presença do Senhor Deus de Israel. Nada nós podemos diante do homem, diante de um pastor, diante de uma liderança, diante de um cantor, diante de uma cantora, de um levita, mas diante de Deus nós não podemos nada, meu amado irmão, diante de Deus, se não for joelho no chão, se não for quebrantamento, se não for, amados irmãos, arrependimento do coração, de maneira nenhuma nós, aleluia, conquistaremos nada. Nós precisamos entender que só através, aleluia, do joelho no chão, da oração, é que vamos ter vitória diante do Deus de Abraão, diante do Deus de Isaac, diante do Deus de Jacó. Amém? Bom dia, nossa amada Rosiane Maria, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, seja bem-vinda no nosso meio. Aleluia, tenha aí um feliz sábado, um bom final de semana e que todos estejam aí, aleluia, em nome de Jesus Cristo, tendo aí esse dia glorioso na presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Amém? Então, meu amado irmão, nós que somos homens, né? Nós vimos muitas coisas acontecerem diante dos nossos olhos, mas diante de Deus nada disso acontece. A gente olha que até o próprio profeta Samuel, ele chega na casa dele, é uma história assim que muitas vezes a gente repete, mas é o que está na Bíblia, não tem outra comparação a não ser o que está na Bíblia. A gente olha que a Bíblia fala que Samuel tinha 7 filhos e passa diante do profeta Samuel, Eliabe, passa Samar,
e vai passando os filhos na presença de Samuel, e cada um deles que passa, Samuel olha e fala: esse é vistoso, esse é forte, esse tem um porte bom para ser rei. E Deus olha para Samuel e fala: Samuel, para aí. Um homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus, ele contempla o coração. Deus chama a atenção de Samuel. Então a gente olha que Deus, ele vem aqui, no último versículo, na parte B, ele diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então Deus, ele começa essa parábola do juiz iníquo com a intenção no coração de chegar a esse ponto, porque esse é o centro do assunto que Deus quer trazer para a minha vida e para a tua vida. Ele está dizendo a respeito de um juiz iníquo, de uma mulher que perseverava, aleluia, por justiça. Ela queria justiça na sua causa. Então, todos os dias ela levantava cedo e batia na porta do juiz. E o juiz, vamos supor que tem uma câmera lá da casa do juiz, ele olha quem está batendo lá na porta, ele fala assim: deixa bater à vontade, deixa eu voltar a dormir. No outro dia de manhã ela batia lá de novo, o juiz olhava e ela de novo, deixa ela embora. Aí passou uma semana, passou 2 semanas e todo dia ela estava lá, ela de novo. Eu vou atender a causa dela. Eu não temo a Deus, nem aos homens, mas contanto que ela me importuna, eu quero atender ela para que ela não venha me importunar mais. E ele atende. E aí o próprio Jesus diz assim: está vendo o que diz o juiz? Quanto mais o Pai Celeste, ele atenderá. Não precisa de esforço algum. O Pai agrada em atender. E muitas vezes, amados irmãos, Deus, ele está esperando, assim conforme o pai e uma mãe. Estou falando da minha pessoa e da tua pessoa agora. Quando nós olhamos o nosso filho, a gente está num determinado momento e a gente vê que ele está indo bem na escola ou não está indo bem na escola, a gente chama ele, conversa com ele e fala assim: filho, se você for bem nessa matéria, quando chegar no final do ano, porque eu quero ver o teu esforço, no final do ano eu vou te dar um presente. Aí, seja qual for o presente que você tem que dar a ele, uma bicicleta, um celular, o que for, vou te dar um presente no final do ano. Mas contanto que você venha se esforçar. E o filho esforça, o filho se esforça, o filho se esforça, e chega no final do ano, ele passa com notas boas, aprazível. Então Deus também tem um determinado momento, determinado tempo para me atender, para te atender, porque muitas vezes o que nós estamos passando, a nossa luta, a nossa dificuldade, ela não é conforme diz o Senhor, quando aquelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria, vieram ter com Jesus e disseram assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse para elas assim: olha, o que aconteceu com Lázaro não aconteceu para a morte dele, mas para que seja glorificado o nome de Deus. Talvez o que tem passado, que você tem passado, que eu tenho passado, talvez não seja para a nossa ruína, para a nossa destruição, para o nosso mal, mas isso que está acontecendo comigo, que está acontecendo contigo, é para manifestar a glória de Deus na minha vida e na tua vida, para que o meu testemunho, para que o teu testemunho edifique vida de pessoas que muitas vezes estão passando a mesma coisa, que muitas vezes estão sofrendo, muitas vezes estão na luta, e você chega para ela com a palavra, fala: eu passei por isso, e Deus me deu vitória, eu passei por isso, e foi um tempo muito ruim, mas a minha vitória foi maior ainda. Eu glorifico a Deus. Então, as coisas nas Sagradas Escrituras, elas nos ensinam dessa forma, e nós precisamos entender dessa forma. E muitas vezes, amados irmãos, tem acontecido que quanto mais nós somos apertados, quanto mais nós somos ali passando pelas nossas lutas, muitos tendem a desistir da luta, entregar os pontos, falar: eu não aguento mais, eu vou chutar o balde, eu não quero levar isso à frente. Está sendo muito dolorido, está sendo muito difícil,
principalmente quando uma varoa ela está procurando um esposo, quando um varão está procurando uma esposa, ela fala, vou chutar o balde, eu já tentei de tudo, já fiz isso, já fiz aquilo, e não se esforça em estar verdadeiramente se colocando, se dedicando, e a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, se dedicar. Muitas vezes também nós podemos colocar e comparar essa situação que a gente está tentando passar numa faculdade, e muitas vezes as aulas de química são muito difíceis, muitas vezes as aulas de matemática também confundem a nossa cabeça, e a gente não consegue deixar aquilo entrar na cabeça, e a gente acaba desistindo. Mas o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele vem e diz assim, persiste, não pare por aí, continue insistindo, continue orando, continue clamando, porque eu tenho prazer de te atender, mas não é o momento certo de te dar isso, não é o momento certo de te dar aquilo, e no momento certo eu vou te dar, no momento certo você vai receber, e no momento certo você vai ter a tua vitória, e quando você tem a tua vitória naquele momento tão esperado, aquilo vem com uma realização tão grande, que é bênção para a tua vida e bênção para a tua família, e você não vai se decepcionar, porque foi uma escolha bem feita e foi uma escolha feita em Deus. Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa vida no Senhor, amém? Então, são essas palavras que verdadeiramente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele traz para a minha vida e traz para a tua vida, e ele quer fazer muito mais na minha vida e muito mais na tua vida do que nós pedimos, do que nós pensamos, amém? No 18, verso 7, diz assim, os escolhidos clamam, aleluia, de dia e de noite. Diz assim, os verdadeiros escolhidos de Deus, os que perseveraram na fé e na santidade, nunca cessarão de clamar a Deus, aleluia, pela sua volta, pela volta de Cristo, aleluia, a fim, aleluia, de que, aleluia, o poder, vou ler de novo, ficou meio confuso, nunca cessarão de clamar a Deus pela volta de Cristo à terra, a fim de destruir o poder de Satanás e o presente sistema iníquo deste mundo. Perseverarão, vou ler novamente, perseverarão na oração para que Deus depressa faça justiça e para que Cristo venha reinar em justiça, sabendo que a segunda vinda de Cristo é a única esperança veraz para que este mundo seja melhor. Amém? Então, no versículo 18 agora, lhes fará justiça quando Jesus voltar para aqueles que ele, aleluia, tem chamado, né, de dia e de noite. Assim, quando eles clamam, ele, aleluia, porá fim, aleluia, às suas aflições, seu sofrimento e perseguições da parte, aleluia, do mundo hostil e o maligno, e os levará para estar com ele na sua vinda. Os fiéis serão arrebatados nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Então Deus julgará os ímpios na sua justiça. Amém? Então Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele tem prazer na minha vida, ele tem prazer na tua vida, e nós podemos confiar nesse Deus que tudo pode. Nós não podemos perder a nossa confiança nesse Deus que ele reina para todo sempre. Aqui, segundo um texto que eu encontrei para corroborar conosco, ele diz assim em Efésios capítulo 6, verso 18, examine, aleluia, façam tudo isso em oração a Deus, pedindo a ajuda dele, orem sempre guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus, amém? Considerem, aleluia, esses itens, você tirou, aleluia, uma lista, preste atenção o que está escrito aqui, considere que itens você tirou desta lista de oração, que deveria ser colocados lá de volta, com a nossa persistência, revela a devoção a Deus.
O que ele está dizendo? Que muitas vezes nós temos uma lista de oração e de tanto nós orarmos, nós tiramos aqueles itens de lá. Nós devemos colocar de volta, ele está dizendo. Uma pessoa anônima escreveu: ajoelhei-me para orar, mas por pouco tempo, pois tinha tanto o que fazer. Então, ao ajoelhar-me, fiz uma oração apressada e levantei-me. Meu dever cristão estava feito. Minha alma podia ficar em paz. Vamos contrastar essa concepção de oração com as orações da viúva persistente no livro de Lucas, capítulo 18. São dramaticamente diferentes. A viúva não parava para fazer uma visita ao juiz. Apenas uma vez ou outra, ela vinha até ele repentinamente. Sua alma não teria descanso até, aleluia, que seu caso fosse ouvido. Por quê? Porque ela estava pedindo algum favor especial, estava simplesmente buscando justiça. Naqueles dias, era uma prática comum de subornar a atendente para que a sua disputa na corte fosse ouvida pelo juiz. A viúva era provavelmente muito pobre para isso. Aleluia, glórias a Deus. Diz, aleluia, deixa eu ler novamente, porque aqui entra uma outra coisa e eu perdi aqui o fio da meada. Naqueles dias era uma prática comum subornar a atendente para que a sua causa fosse ouvida pelo juiz. A viúva era provavelmente muito pobre para isso. E mais, o juiz para quem ela estava fazendo uma petição não temia a Deus, nem importava com as pessoas. Então ela tinha todos os motivos para desanimar. Devido à sua persistência, porém, recebeu justiça. Ora, antes de começarmos a pensar que Deus precisa ser importunado e convencido e subornado para que as nossas orações sejam, aleluia, respondidas, importante é compreender que esta parábola contrasta em juiz injusto com o juiz que é verdadeiramente justo. Deus está ansioso em responder às nossas orações, as orações de seus filhos. Na verdade, ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Frequentemente podemos perder o ânimo quando oramos, por não compreendermos o tempo ou o propósito de Deus. Há, porém, um caminho melhor. O escritor expressa bem: a oração persistente é a demonstração de fé em Deus, que embora às vezes atrase em sua resposta, ele agirá sempre com firmeza e justiça a respeito do seu povo. Continue orando, continue clamando, coloque diante de Deus a sua oração, coloque diante do Senhor, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. O que você tem aí, ele verdadeiramente vai estar atendendo a tua oração, ele vai estar verdadeiramente colocando aí diante de você. Amém, amado irmão? Amém, amada irmã? Deus, ele vai operar na tua vida, ele vai operar, aleluia, na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Maria Helena está também aí conosco. Seja bem-vinda, nossa amada irmã Maria Helena, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Amém? Oh Deus de Israel, nós vamos estar orando pela irmã, amém? E Deus vai estar aí entrando com providências na vida da amada irmã, e eu creio que nós temos um Deus aí que tudo pode, um Deus que opera maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, Deus é bom. Então, meu amado irmão, então, minha amada irmã, é momento de nós estarmos confiando no nosso Deus. Ele traz essa parábola, conforme eu já falei, não sei se me fiz entender.
ele traz essa parábola sobre um juiz iníquo para comparar a um juiz justo. Ele traz essa parábola porque os homens, eles têm confiado mais no seu dinheiro, confiado mais, aleluia, na sua barganha do que confiado em Deus. Hoje é muito fácil, amados irmãos, com dinheiro no bolso, ter as mulheres mais bonitas e muitas vezes as mulheres de vidas fáceis, mas uma mulher que ela é conquistada pelo carinho, a confiança, o amor, ela vai te dar verdadeiramente uma família diante do Deus de Abraão, diante do Deus de Isaac, diante do Deus de Jacó. Você vai ter uma verdadeira família. Quando você tem a segunda opção, amados irmãos, de procurar com o seu dinheiro, você nunca terá paz. Você não terá uma pessoa de confiança ao teu lado. Nós precisamos entender, quando você ganha uma causa por barganha ou por suborno, nunca você ficará em paz diante de Deus. E o mais importante na minha vida e na tua vida é confiarmos em Deus. É quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, nós deitamos e nós dormimos o sono do justo. Assim está escrito na palavra do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, procure andar diante de Deus aprovado. Aquele que maneja bem a palavra da verdade não tem do que se envergonhar. Nós precisamos estar assim diante do nosso amado Deus e Pai. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Berenice, nós já estamos sentindo falta da amada irmã. É muito bom nós tê-la, nós temos a amada irmã nessa manhã conosco, né? É muito bom nós estarmos juntos, né? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus falou conosco, e nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer na minha vida e na tua vida, e a gente crê no sobrenatural de Deus. Não perca a tua fé, mesmo que ela seja pequena, e a palavra do Senhor diz que uma fé pequena, tamanho de um grão de mostarda, ela move montanhas. Nós precisamos entender isso. E muitas vezes, amados irmãos, por causa das dificuldades, a gente acha que Deus não está ouvindo, mas Deus está ouvindo. Ontem nós estávamos pregando a respeito disso, e muitas vezes, amados irmãos, o inimigo de nossa alma, ele coloca caraminholas na nossa cabeça para nós pensarmos que Deus não existe, que Deus não ouve, mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí lutando, nós precisamos estar aí perseverando na graça e no seu poder. A gente olha para o apóstolo João, amados irmãos. O apóstolo João era um homem que conhecia a fundo as obras do Senhor, viveu com o nosso Senhor e é o único que morreu de morte natural, sem ser um mártir. E ali, amados irmãos, a gente sabe que Domiciano, né, ele julgou João em um caldeirão de água fervendo. E as pessoas pensaram que ele ia virar um torresminho, mas ele estava tomando banho na água no óleo fervendo, no azeite fervendo. E por que ele estava tomando banho no azeite fervendo? Porque o Espírito Santo de Deus é mais quente do que o óleo de um caldeirão fervendo. Porque o Espírito Santo de Deus protege a minha vida e a tua vida. Nada nesse mundo pode, aleluia, nos tirar do centro do amor de Deus. Quando Deus, ele nos ama, ainda que o homem tenta nos matar, ainda que um homem tenta nos ferir, Deus, ele operará na minha vida e na tua vida. Ontem nós estávamos falando também a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, que aqueceram a fornalha 7 vezes mais, a respeito dos quais iam conduzindo aqueles 3 meninos para dentro da fornalha. E eles, antes de chegar na beira da fornalha, eles morreram pelo calor do fogo. Mas os meninos passeavam dentro da fornalha, porque Deus estava com eles. Assim também nessa manhã, se você confiar, ainda que aparentemente nós vamos passar por situações dificílimas, creia em Deus, pois Ele é o autor, aleluia, da minha fé. Ele
é o consumador de tudo que nós temos. Vamos confiar no nosso Deus, vamos clamar ao nosso Deus e Ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Oh Deus de Israel, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Que Deus esteja abençoando, né? Aleluia. A vida de cada irmão, a vida de cada irmã. Que Deus esteja operando maravilhosamente na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando também pela nossa amada irmã Maria Helena, né? Que Deus esteja abençoando aí a vida da nossa irmã Maria Helena, né? Aleluia. Que Deus esteja aí operando, né? Maravilhas. Os amados irmãos também aí da live, né? Que tem aí nos acompanhado, esteja também orando pela a nossa amada irmã Maria Helena. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que todas as coisas, ó Pai, cooperam para o bem daqueles que amam, ó Deus, e vivem segundo o seu propósito. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel, nessa manhã, Senhor Deus, a nossa amada irmã Maria Helena, Senhor Deus, ela pede, Senhor Deus, pela tua presença, pelo teu consolo, pelo teu conforto, porque diz o salmista, Senhor Deus, oh Deus de Israel, olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, Pai, nós clamamos, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja tomando a tua filha, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, que esteja, Senhor Deus, revigorando, ó Pai, com as tuas mãos potentes, ó Pai. Envia os teus anjos, ó Pai, a guardar, a proteger. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, fala com ela, Senhor Deus, no profundo, ó Pai. Esteja derramando, Senhor, da unção, Senhor, do seu sobrenatural. Guarda, Senhor Deus, a nossa irmã Maria Helena, Senhor Deus, no entrar, no sair. Guarda, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, dentro da sua casa, em cada cômodo, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, prevalecendo sobre a vida dela, que todo o mal, Pai, venha partindo em retirada, que ela venha, Senhor Deus, ter, Senhor Deus, paz em ti, sossego, Senhor Deus, dentro do seu lar, com a sua família, com o seu cônjuge, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que ela possa ser uma bênção na tua presença. Também os demais irmãos, ó Pai, que têm nos acompanhado nessa manhã, que o teu Espírito Santo esteja dando aí, Senhor Deus, um sábado abençoadíssimo, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, ter comunhão com a família, que nós possamos ser uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, abre portas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, derrama das tuas bênçãos, ó Pai, que o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, o Senhor venha dar. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que não venha faltar o pão que desce do céu. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que a proteção, Senhor Deus, do Senhor venha estar sobre nós, sobre nossa família. Livra-nos do homem sanguinário, da mulher perversa. Livra-nos de todo o mal. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã. Foi, assim, realmente um tempo aprazível diante de Deus. E eu quero pedir aos amados irmãos que estejam aí compartilhando. O Facebook já me liberou de novo, né? E eu tenho aí já estado aí enviando, né, para os grupos, né, as mensagens. Ontem já enviei aí 200 e poucas mensagens aí para os grupos, né? Nós temos grupos aí que tem 45 mil pessoas, nós temos grupos aí que tem 60 mil pessoas, 25 mil pessoas, 30 mil pessoas. Então tem pessoas demais nesses grupos aí, né, que tem recebido essa mensagem, e a gente glorifica a Deus. A gente não pode deixar de enviar as mensagens, a gente não pode deixar de falar, né, desse amor de Deus. A gente precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar aí fazendo a obra do Senhor a tempo e fora de tempo. Eu estava dizendo ontem, né, que muitas vezes as pessoas, né, têm medo de pregar o Evangelho, de falar do amor de Cristo, mas uma coisa eu quero te dizer: a gente sempre tem que dar uma cutucadazinha, por embora a gente não fica assim o tempo todo, a pessoa não gosta e tal, mas em algum momento a gente tem que deixar ali, como se diz assim, aquela sobremesazinha da palavra de Deus. Fala assim: vem cá, irmão, o Senhor diz que
Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A gente precisa chegar, amados irmãos, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele cria, não pereça, mas tenha vida eterna. Num momento de reunião, num momento de um aniversário, falar, não, nós não podemos deixar de agradecer a Deus por mais um ano de vida. Num almoço, a gente tem que falar, eu posso fazer uma oração? E na oração você coloque a palavra do Senhor, porque foi Deus que deu esse alimento, Deus que nos deu essa oportunidade. E a gente precisa entrar com a palavra de Deus, amados irmãos, em todos os momentos que Deus nos dá oportunidade. No nosso trabalho, amados irmãos, quando acontecer uma coisa boa, a gente fala glória a Deus, foi Deus que fez com que tudo desse certo. Glória a Deus por isso, glória a Deus por aquilo. A gente precisa exaltar o nome do nosso Deus. E aí, meu amado irmão, é que eu te digo, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, a gente precisa continuar compartilhando, a gente precisa continuar divulgando a palavra do Senhor, porque isso é agradável a Deus. Em nome de Jesus Cristo, não deixe de compartilhar, não deixe de levar essa palavra avante, não deixe de estar orando pela vida do pastor Carlos. Eu já coloquei aí o zap do pastor Carlos, eu quero falar para você novamente, é 971-824282. Entra aí no zap que eu vou mandar as mensagens para você, eu vou mandar as orações para você e você vai estar recebendo as orações, você vai estar recebendo aí, aleluia, quando você precisar de oração, pode entrar em contato com o pastor Carlos vai estar orando por você. Se eu não puder atender imediatamente, depois eu vou estar atendendo você, vou estar olhando as mensagens, vou estar orando pela sua família. Talvez você fale assim, eu estou precisando de uma oração pela minha filha, pelo meu filho, coloca aí, o pastor Carlos vai orar, eu vou estar à sua disposição para fazer a vontade de Deus, amém? Então, coloca aí que a gente vai, em nome de Jesus Cristo, fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero te ajudar, eu quero que você me ajude, e nós vamos em frente, até quando o Senhor começar a tocar as trombetas lá nos ares, para nós estarmos subindo com Ele para a Nova Jerusalém celestial. Lá nós estaremos todos juntos, em nome de Jesus, amém? Então, receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém, amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo, amém? Um abração a todos, um feliz sábado, que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo, amém? Então fica na paz, que o Espírito Santo de Deus esteja aí te confortando, te ajudando, te protegendo durante todo esse dia. Um abração da família aí, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.